Esta é a missão 55, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Essa missão está acontecendo no mês de novembro de 2020 e hoje nós vamos ter a apresentação de Pedro Valentim, da FACEX, e Luiz Guilherme Silva, da Unifei. Então, pessoal, um instante. Certo, a gente decidiu iniciar aqui a apresentação com essa frase do presidente da Mars Society. Ele basicamente fala sobre os objetivos dos habitats análogos e nada, é bem bonita. Se quiserem aí depois eu posso passar o texto completo para vocês lerem, para não perder muito tempo, sabe? Pode passar. Bom, a gente vai falar nessa apresentação sobre os Space Suites e a metodologia das missões nos habitats análogos. Missão 55, por Luiz Guilherme e Pedro Valentim. Pode. Bom, para começar, a gente precisa primeiro entender um pouco o que são os triagens espaciais. E, no momento, existem dois tipos de triagens espaciais. Ou para atividades interveiculares, que tem como exemplo esse triagem aqui, que é o triagem que a SpaceX usou recentemente, no lançamento da Crew Dragon. Temos o triagem extraveicular, como esse aqui que foi proposto pelas missões Artemis. E temos o triagem intra- e extraveicular, que nós tivemos muita dificuldade para encontrar informações sobre eles, mas ele seria um híbrido entre ambos. Muito provavelmente, ele foi descontinuado devido à complexidade de produzir um equipamento que servisse tanto para usar dentro das estações, dos foguetes, quanto fora. O traje ele é composto por uma série de camadas e elas variam de acordo com o objetivo. Caso seja um traje interveicular, ele vai ser feito todo planejado com o objetivo de manter o traje pressurizado, para que durante a decolagem, o pouso ou alguma atividade específica, o astronauta não sofra uma despressurização, perca a consciência e acabe morrendo. Já o traje extraveicular, ele tem uma série de objetivos um pouco mais amplos, já que ele é feito totalmente para o espaço. Ele tem o objetivo de pressurizar o traje, manter a temperatura e proteger contra a radiação. Então, aqui como exemplo, tem essa imagem que é do traje extraveicular. Ele é composto por aproximadamente 10 camadas. Isso vai variar um pouco de quem está produzindo, de qual país está produzindo. Mas, em geral, o padrão é 10. E uma das camadas que eu gostaria de chamar a atenção é essa tubulação aqui, que ela circula a água por todo o corpo do astronauta para manter a temperatura dele. Uma vez que, vou citar como exemplo a estação espacial, ele não passa tipo 1 hora, 2 horas em um reparo fora. Ele passa na média de 9, 10, 15 horas fazendo um reparo. E a maior parte desse tempo ele está exposto à luz do sol. Então, o traje ele aquece muito fácil. Então, precisa de todo um sistema que resfrie e, quando necessário, aqueça o traje. Bom, temos aqui a imagem de triagem de outras estações análogas. A gente queria estar apresentando muito mais informação sobre esses trajes, mas como eu e Pedro discutimos, a gente acredita que é um círculo muito fechado, por conta de ser uma pesquisa específica, a maior parte da população não tem interesse, então não existe tanta informação divulgada ao público. Na internet, pelo menos, não. A gente acredita que se entrasse em contato diretamente com esses habitats, eles estariam divulgando do que é feito o traje, como funcionam os equipamentos auxiliares que eles usam. Mas, no mais, na internet, nos meios de divulgação desses habitats, a gente não achou qualquer informação relevante. Apenas as imagens que eles usam para divulgação.
Certo, aqui falando um pouquinho sobre a metodologia das missões presenciais, né? A gente falando das atividades extraveiculares, que seria simulando, né, o que seria feito lá em Marte. A coleta de amostras do solo, amostras biológicas, o conserto e a melhoria da estação, observação astronômica e astrofotografia, caminhadas e avaliação de módulos autônomos de resfriamento sustentável. Então, tudo isso simulando essas atividades em Marte, certo? Num habitat lá. Pode passar. As atividades intraveiculares seriam o desenvolvimento de pesquisa, avaliação de oportunidades de melhoria, organização de itens de uso comum, alimentação, preparação de refeição, preenchimento de questionários inicial e final, o início do relatório de atividades e a verificação das instalações, que bom, também buscando ser o mais parecido possível com o que seria feito lá em Marte, né? Aí eu coloquei a imagem da horta, que foi um grande passo, né, com relação aos outros habitats, que é essa questão de ser autossustentável em relação à alimentação. E também da filtragem da água, é importante pensar sobre isso. Pode passar. Novas propostas, assim, né, pensando no futuro do habitat. Eu tinha até pensado em uma questão, tipo, um curso intensivo presencial ou à distância, que vocês poderiam simular como se vocês realmente estivessem em Marte. Então, tipo, passar vários dias só com a comida que vocês produzem lá, com tudo como se, tipo, não sair da estação sem o traje. Então, podia ser uma coisa, assim, bastante interessante, voltada, né, para a pesquisa e para o estudo de todas essas coisas. Convidar pesquisadores para desenvolver a tecnologia e métodos, né, pensar também bastante nessa questão da psicologia do grupo, né, do trabalho, da cooperação, trabalho na infraestrutura e trazer novas tecnologias para a estação. Pode passar. Bom, e para finalizar, a gente acabou planejando como seria o design de um aplicativo para estar vinculado ao triagem espacial. Essa ideia surgiu a partir do que foi comentado na última reunião e é assim que a gente imaginou todo o aplicativo. O astronauta, o participante, ele poderia estar se registrando e então talvez para o futuro poderia ser até interessante ser um meio de comunicação da equipe e teria informações sobre a missão que ele está participando, qual a função dele, idade, gênero, tipo sanguíneo, tudo isso para estar gerando relatórios assim de como foi o desempenho dele e para outros tripulantes terem acesso. Já vinculado à questão do triage, a gente teria outras duas sessões, a do status do astronauta e do status do triage. O primeiro status, ele pegaria e mediria a frequência cardíaca com o uso daqueles aplicativos, aqueles smartwatches, então ele pegaria a frequência cardíaca dele e a fim de contar em tempo real, tipo, ele foi fazer uma missão extraveicular lá foi num local longe, aí tem uma subida, então a variação dos batimentos dele seria registrada em tempo real, o tempo de missão também seria registrado. E um ponto interessante é que ele poderia estar colocando qual que é o status físico dele. Tipo, eu tô cansado, eu tô há 3 horas fazendo atividade, eu subi uma montanha, eu tô bem cansado. E isso tudo seria colocado em um pequeno relatório sobre esse status. A mesma coisa vale para o triage. Eu teria informações sobre a bateria dele, sobre a temperatura que ele está no momento, se a comunicação com os outros astronautas por talvez um aplicativo de chamada está ativo, os coolers que fazem o resfriamento do triage estão funcionando, e se a localização por GPS também está. Tudo isso, claro, geraria relatórios e junto com essa questão do status do triage, teria, talvez, se fosse possível, um sistema usando o GPS
para estar registrando cada local em que o astronauta andou. Isso permitiria estar gerando relatórios, estudos e tipo, ele mostraria, ele passou tanto tempo em tal local, ele passou tanto tempo no outro, ele gastou tanto tempo de tal lugar para tal lugar. Seria possível gerar um mapa do deslocamento dele total pela base. Isso seria interessante para ter registrado para futuras missões. E é claro, se fosse aplicado num caso de um habitat em Marte mesmo, caso o astronauta se perdesse ou ele simplesmente desaparecesse, eles teriam um registro em tempo real de para onde ele foi, como era o status de saúde dele e por aí vai. Bom, essas foram as nossas referências. Só pode voltar um pouquinho, por favor, só para eu comentar um pouquinho? Sim, essa questão do traje e de ter as informações dele, os batimentos cardíacos, fazer um relatório, dá para pegar bastante também essa questão que eu comentei na outra missão, né, de ter um sistema que tivesse todas essas informações dele, tivesse os relatórios, então isso seria, né, a aplicação ao traje. E pensando em Marte, eu acho que seria bem útil ter esses dois aplicativos, né, sistemas, digamos assim, linkados. Bom, eu acho que é isso.